E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, sou atleta Mibi Oliveira, atleta de fisiculturismo, e no vídeo de hoje, como prometido, eu vou estar dando continuidade aqui a essa série sobre a minha preparação atual de 2019, o pré-contest, e hoje eu estarei falando sobre ciclo de carboidratos, né? É uma técnica aí muito utilizada, né? Ela já é algo que fisiculturistas aí desde muito tempo eles vêm utilizando e tem se mostrado aí uma técnica muito eficiente. E só uma consideração aqui inicial, essa técnica, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Vocês podem ver aqui no próprio YouTube mesmo, na internet de maneira geral, você vai ver que cada pessoa, cada atleta, cada treinador vai ter uma abordagem aí diferente em relação ao ciclo de carboidratos. Mas no final a essência é a mesma, a finalidade é a mesma, porém às vezes o método que é feito, né, pode variar um pouco, né? Então eu estarei passando a minha metodologia, que eu estou utilizando agora, seguindo aí os meus conceitos aí do sistema híbrido de preparação e performance que eu venho desenvolvendo aí ao longo desses últimos tempos, né? Então vocês vão encontrar muitas diferenças aí entre o meu sistema, entre o sistema de outras pessoas. Às vezes você vai ver algo um pouco mais simples, às vezes algumas outras pessoas você vai sentir que tem algo um pouco mais complexo, mas a finalidade é a mesma e muitos desses sistemas aí vão dar resultado com certeza. No caso, por eu ser um atleta em preparação, o meu caso vocês vão ver que tem alguns detalhezinhos ali, uns ajustes mais técnicos, né? É o meu estilo também, tanto que esse sistema híbrido, esse nome não é à toa, né? Porque eu como um praticante aí quando eu comecei a treinar, eu não me considero de forma alguma atleta old school, porém eu comecei treinando sob os conceitos de uma academia old school, né, há quase 20 anos atrás, 18 anos atrás. Então eu peguei ali aquele último suspiro ali, aquela fase de transição entre o período vamos dizer assim, aquele último pessoal ali, aquelas últimas academias old school, né, que ainda tinham na época. Hoje ainda temos assim academias com esses conceitos, mas muito menos, né? Então eu peguei aquela transição ali, aquele começo de popularização do esporte, entre o final ali do período mais clássico ali, vamos dizer assim, para o começo da abertura que começou essa popularização, né? E até hoje, né, popularizando cada vez mais o esporte, que eu nunca nem imaginei que fosse chegar nesse ponto, né? Era até estranho dizer que você fazia musculação antigamente, o pessoal estranhava. Então eu adotei ali sistemas. Então esse sistema ele engloba ali tanto a parte técnica que eu acredito, que eu gosto, né, dessa nova escola, vamos dizer assim, com também um pouco ali do feeling, né, de alguns conceitos da old school também, e juntei isso em um método. Então mais motivo aí para estar se chamando sistema híbrido, né? Então, em relação ao ciclo de carboidratos, hoje eu vou estar explicando exatamente o que eu venho fazendo e, logicamente, é uma preparação voltada para atleta, né? Que nós temos datas para cumprir, nós temos prazos, nós temos uma data de competição. Para fins de aprendizado, acredito que aqui a maioria não são atletas, mas para fins de aprendizado é sempre interessante, você pode sempre estar extraindo alguma coisa boa, ou sei lá, né, se você estiver disposto a pagar o preço de querer fazer algo bem parecido, mas a precisão, caso eu não fosse competir, eu não teria uma precisão tão grande, né? Então, com tantos detalhes como eu gosto de manter, né? Vocês vão ver também alguns atletas que também tem uma abordagem muito mais simples do que essa. Vocês vão ver outras pessoas ali que não competem também, que vão ter uma abordagem muito mais simples do que essa em relação ao ciclo de carboidratos, que é o normal, né? Perfeitamente compreensível. Eu também faria o mesmo, não faria tanto detalhe assim se não fosse necessário, né? Para uma finalidade um pouco tão assim, tão mais avançada no caso, né?
Então vamos lá, pessoal, fiz uma guia aqui para eu não esquecer, né? Vamos lá. Eu vim de um off-season com um alto consumo de carboidratos, né? Era um formato de proteínas ali altas, mas não tão altas, consumo alto de carboidratos, gorduras mais baixas, né? Gorduras boas e um off 100% limpo. Nos últimos 6 anos eu tive, falar a verdade, eu ficava emendando praticamente uma preparação na outra. Eu ficava quase o ano inteiro em dieta, competindo várias vezes, porque antigamente a gente tinha que seguir aquele circuito paulista, brasileiro, sul-americano, para tentar uma vaga no Mundial, para tentar uma vaga no Mister Universo. Hoje as coisas vêm mudando, né? Então fazia o atleta competir muito atrás de classificações durante o ano. Então isso acabava, você terminava uma temporada, daqui 2, 3 meses você já estava iniciando um pré-contest de novo do ano seguinte. Então depois eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso. Isso é extremamente nocivo, né, para o desenvolvimento do atleta. E muita pessoal mais novo, pessoal mais empolgado ali começa a fazer muito isso, inclusive eu fiz. E depois eu vou estar trazendo aí um vídeo explicando aí todos os problemas que isso aí pode implicar no futuro. Então, eu vim aí de um consumo de... Então, por essa razão, eu nunca tive muito tempo de fazer um off-season legal, uma coisa longa, para poder experimentar, para poder fazer o mesmo sistema. E dessa vez eu tive que ficar parado devido à cirurgia de hérnia, né? Até marcar, até não sei o que, eu tive mais tempo para focar no off-season, porque demorou 10 meses para estar realizando, desde a marcação até a realização da cirurgia. Então eu tive muito tempo, tive mais tempo do que o comum para eu poder estar trabalhando ali no off-season, conhecendo o meu corpo no off-season. Eu conhecia ele muito bem pré-contest, mas off-season eu não tinha tanta vivência em fazer off-season, em fazer testes, né? Não tinha tempo para fazer testes de off-season. Dessa vez, felizmente, eu tive, né? Então, o que acontece? Primeiro ponto, off-season, como que foi o consumo, né, de carboidratos? No começo, a dieta, no off-season, era uma dieta linear. Todo dia fazendo a mesma coisa, tudo bem. Quando iniciou, nas primeiras 4 semanas de pré-contest, foram feitos pequenos ajustes ali em relação aos carboidratos, diminuindo um pouco os carboidratos. Vocês têm aqui nos vídeos, né, sobre dieta, pequenas reduções, mas porém a dieta se mantinha na maior parte do tempo de maneira linear. Todo dia ali aquela coisa, ia fazendo ali semanas seguidas ali a mesma coisa, e o resultado estava vindo muito bem, né? E continuou vindo bem, só que pelo motivo de prazos, e aí às vezes a gente tem que chegar numa condição de pele ali com um pouco mais de pressa, né? A partir faltando aí 8 semanas para o campeonato, continuei ali nas primeiras 2 semanas de preparação ali com uma dieta linear, fazendo ajustes nos carboidratos, e fui tendo resultados bons. E depois, a partir da 5ª semana desse período aí de pré-contest, eu iniciei ali esse ciclo de carboidratos. O ciclo de carboidratos, o objetivo dele, pessoal, é que você possa estar ali, vamos dizer assim, enganando o seu metabolismo, né? Você vai jogando ali um carboidrato alto, um carboidrato médio, um carboidrato baixo, um carboidrato muito baixo. Então você vai mexendo ali, quando o seu corpo pensa que ele vai ter que poupar, você joga, ele entra em confusão, né? Então isso faz com que você tenha uma otimização aí na queima de gordura. E você vem ali com alguns dias com carboidrato mais baixo, aí você tem uma queima de gordura, e quando seu corpo começar a se defender, começar a reter gordura, você sobe ali o consumo ali de algum macronutriente, você faz uma variação, e o seu corpo ali começa a trabalhar mais efetivamente ali a questão da tireoide, metabolismo basal, você reativa. Muitas pessoas fazem isso com refeição livre. Dessa vez não foi o caso, né? Não fiz nenhum tipo de refeição livre, depois eu vou explicar o porquê num vídeo só para isso. Então, pessoal, a gente vai driblando ali essa homeostase, a estagnação, porque o corpo ele quer se manter ali vivo, né? Então ele começa a querer reter a gordura. Então nisso a gente começa a fazer uma jogada com ele para que ele possa, para que o funcionamento, os fatores, né, que influenciam ali na queima de gordura, que eles sejam ali ativados o tempo todo, né? Então, e você também, ao mesmo tempo, você vai ter que manter alguma energia, né? Porque se você colocar o carboidrato ali, se você errar a mão ali, fizer uma loucura assim
querer estar lá demais, lá embaixo, o carboidrato, você vai, aí o que acontece? Você pode ali começar a perder rendimento nos treinos, que eventualmente também você não vai ter uma queima de gordura legal vindo nos treinos. Então você vê que o negócio é um pouco mais complexo do que parece. Então vamos chegar aqui no primeiro ponto. Como eu sei que o meu carboidrato, que tal quantidade é um carboidrato alto para mim? Por quê? Porque eu padronizei o off-season. Isso é um dos maiores problemas quando você trabalha com consultoria. A maioria das pessoas acredita que o off-season é algo assim que a pessoa come o tanto que quiser, a hora que quiser. Não é bem assim. A maioria das pessoas, eu estou em off. Não, a maioria das pessoas não está em off. A pessoa está comendo de forma livre, sem planejamento, sem programação, sem nada. Como que você sabe? A pessoa, eu estou fazendo off-season. Legal, você está em off. Beleza. Quantos gramas quilo de carboidrato está o seu off por dia? Não sei, eu vou comendo assim um tantão de batata assim, depois eu como. Não, isso não é. Final de semana como uma pizza, final de semana eu libero um pouco. Isso não é off-season. A mesma padronização que você tem num período de pré-contos, numa dieta de definição muscular, você tem que ter no off-season, você tem que ter dados, números. Aí você chega pro cara, quantas calorias você consome no seu... Você está em off, legal. Quantas calorias por dia você está consumindo em média? Aproximadamente. Não sei, eu nunca contei, eu não conto. E quanto de proteína? Não sei. Quanto de gordura? Não sei. Então, isso não... Esqueça esse... Nossa, tem até raiva quando alguém fala que está em off. Eu estou em off, eu faço off. Você não faz nada. Você come, você quer a hora que você quiser, não tem padrão, não tem medida, não tem nada. Então, isso fica muito difícil para você criar um ponto de partida. Para você estar iniciando ali. Você nunca vai saber para você o que é um carboidrato alto, o que é um médio, o que é um baixo, porque você não vai saber até onde você pode ir. Então nesse off eu tive essa oportunidade de saber até quando eu poderia chegar, qual seria o meu máximo de consumo de carboidratos. O que aconteceu? Eu não tive também tanto tempo para fazer esse off. O que aconteceu? Eu comecei ali, quem acompanha o canal, comecei com 2,7 gramas quilo de carboidrato, né? Isso, uma atenção mais voltada ao carboidrato. Proteína um pouco mais baixa do que agora. Gordura um pouquinho mais alta, aí comecei ali com 2,7. Aí isso foi no puro feeling, né? Como se fazia antigamente, né? Como o Lee Haney disse, o Lee Haney já deu uma lição aqui na internet, ele já falou, como que eu vou saber se o carboidrato está legal? Se eu me sentir cheio, na hora que eu estiver ali, principalmente a musculatura cheia, densa, na hora do treinamento, pump, musculatura, aquele sentimento de musculatura cheia, né? Isso também demora um tempo para você sentir isso, né? Para você aprender isso. Significa que você está com consumo legal. E se não estiver vindo gordura, esse é um consumo ideal. Então você pode talvez até aumentando esse carboidrato. Então o que aconteceu? Devido ao fato de eu estar comendo limpo, eu consegui comer grandes coisas. Eu cheguei a comer, depois fui passando para 4 gramas quilo de carboidrato, depois para 6, depois para 7. Eu cheguei até alguns dias, algum tempo, chegar até a 8 gramas quilo. Que já implicou em outra coisa, e a gordura não vinha, e cada vez mais o físico, voltei a treinar, o físico foi respondendo tudo, e cheguei até 8 gramas quilo e não estava ganhando gordura, até que 8 gramas quilo já não conseguia mais comer, né? Eu já dava mais conta de estar comendo, e a musculatura foi enchendo melhor, porque com 2,7 estava vazio, com 4 estava vazio, com 5 eu me sentia vazio, então eu fui subindo ali até que no final ali acabei, só que até agora também não sei até onde poderia ter chegado, mas 8 gramas quilo, acho que, porque daí já tem a questão da dilatação abdominal, aí já tem outras questões ali, e outra categoria que eu tenho limite de peso, eu não sou um bodybuilder pesado, né, de forma alguma, então compito na categoria clássica. Então o que acontece? Então eu achei um ponto que eu tinha certeza que naquele ponto de partida eu não ia ter problemas de ganho de gordura. Porque o off-season não serve para ganhar gordura, serve para você construir massa magra, né? E de preferência com a pele ali razoavelmente fina, ali um BF controlado, retenções de líquido controlado. Isso aí pode te atrapalhar muito se você não tiver um controle ali, você ficar muito retido. E é um peso ilusório, um peso ali inchado, que vai dificultar você no seu dia a dia. Então vamos lá. Então eu estipulei ali que o meu carboidrato alto seria algo ali entre 7,5, 7 gramas quilo, né? Então esse era o meu ponto inicial. Então eu comecei fazendo a dieta ali, né? E olha que quando você começa num patamar mais alto com os carboidratos, você tem mais condições ali depois de fazer os ajustes e ficar comendo legal até
praticamente quase que o final da preparação, porque se você já começa comendo muito pouco, chega no final não tem mais como colocar cardio, não tem mais como fazer, não tem mais como alongar mais treino, não tem como, você já chega num limite ali que vai ficar muito difícil. Se você adaptar o seu corpo ali com muito, dependendo do seu perfil genético ali, você se adaptar com muito pouca comida, porque depois você não vai ter como trabalhar ali aquela questão, não vai ter como você fazer ajustes ali, ou então aí já começa aquele negócio, o cara começa a zerar carboidrato muito antes, e o físico não vem. Então, lógico que também eu sou um cara de 35 anos, não sou natural, obviamente, tudo que eu venho mostrando aqui para vocês e tudo que eu venho tomando, então não que eu tenha um super metabolismo, nossa, quando muito bodybuilder chega aqui no YouTube, não, porque o meu carboidrato baixo, para mim 4 gramas quilo é um carboidrato muito baixo, depende, né? Também tem um fator genético, mas também tem um fator do que está tomando, né? GH, quantas UID de GH você está usando, os estimulantes, um monte de coisa, testosterona, outros compostos, embolona, tudo. Então o meu metabolismo ele está adaptado, né? Eu com certeza não poderia comer tanto se eu não estivesse ali com um ambiente hormonal favorável. Isso aqui que não falam aqui no YouTube, né? O pessoal gosta de pagar aí de mutante genético, mas não fala o que usa, né? E isso influencia sim no resultado. Se não fosse assim, ninguém usava nada, né? O cara secava natural, crescia natural. Então vamos pontuar ali as coisas e dar a devida importância a todos os fatores, né? E lógico que também o perfil do indivíduo também conta muito, né? Um cara com a genética super magra, um cara com a genética mais de gordo, um cara que foi gordo quando era pequeno, tudo, né? Um cara que foi gordo quase a vida inteira, emagreceu, entendeu? Isso deixa ali aqueles resíduos ali no DNA do cara, que obviamente também vai contar, mas o ambiente, a adaptação hormonal, isso é óbvio, né? Então, vamos lá, eu comecei ali, aí depois com esses carboidratos mais altos, eu comecei ali mexendo ali no cardio, né? Começando ali um aeróbico em jejum, uma coisa. Então isso já foi dando muito resultado. Eu comecei com cardio bem antes de jejum, desde o off, isso foi muito fundamental, e foi acelerando ali o meu metabolismo, permitindo que eu comesse mais comida. Isso foi muito bom, que você vai preservando o seu físico, você começa a poder comer mais, então você tem maior disposição e você pode depois ir fazendo os cortes gradativos ali, chegando no final comendo até uma quantidade boa comparado a outras pessoas. Eu conheço caras ali colegas meus ali que se atrasaram um pouco na preparação e já teve que entrar ali já zerando carboidratos e tal. Isso é muito difícil, pode se tornar bem traumático. Eu particularmente, se for para começar um trabalho às pressas, hoje em dia eu não faço mais. Prefiro competir em outra época, porque o planejamento ele preserva muito o atleta. Já é difícil às vezes você, dependendo do nível que você quer chegar de pé, planejando, imagine nas pressas, né? E eu sei como é isso, já trabalhei ali também com preparações curtas, não é fácil. Eu, na idade que eu estou hoje, na pegada que eu estou hoje, não faria mais isso. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu descobrindo ali o meu ponto de partida, por isso que é até difícil às vezes você trabalhar com consultoria, porque ou então quando você pega uma pessoa para trabalhar, quando eu fazia, né? Porque a pessoa às vezes não dá tempo, a pessoa já quer partir por hormônio, já quer partir para termogênese, ela não dá tempo de você nem ela se descobrir ali qual que é até onde ela pode chegar com carboidratos, até onde ela pode chegar comendo limpo, até onde que vai passar do limite do benefício para começar a engordar. Então, você criando um ponto de partida vai te ajudar muito ali direto, né? E que você mantenha um padrão, que se você fizer todo dia coisas diferentes, você não vai padronizar, você não vai adaptar o seu corpo para altas calorias, para depois você estar barganhando ali com o seu próprio corpo ali, né? Mais para frente. Então, faltando 5 semanas para o campeonato, faltando 6 semanas para o campeonato, eu comecei a ciclar os carboidratos. Então, pessoal, partindo ali desse pressuposto que entre 7,5, 7 até 6 gramas quilo, mas comecei considerando 7, 7,5 gramas quilo carboidrato alto. Carboidrato médio, estipulei ali 3 gramas quilo, né, mais ou menos. 3,5, depois passei para 3,5 carboidrato médio. Carboidrato baixo, tudo eu fui cortando ali quase ali uns 40%, cortes ali de 40% a 50% no macronutriente. Depois um dia de carboidrato baixo eu considero 1,5 grama quilo, e o dia do carboidrato extra baixo, que foi inserido algumas semanas depois, né,
0,5 grama quilo, que é bem baixo, né? Mas já fiz muito pior também, né? Isso para mim não é nada. Então vocês viram que temos 4 itens aqui no ciclo de carboidratos. O dia do carboidrato alto, o dia do carboidrato médio, o dia do carboidrato baixo e o dia do carboidrato extra baixo. Então, em cima disso, agora a gente começa ali a fazer um jogo, né, com os carboidratos. Isso aí vai do feeling, do jeito que você acorda, por isso que necessita de um pouco de experiência, que você tem um treinador para fazer isso por você. E do jeito que você acorda, da sua disposição do dia, da energia. Se você vem ali com 2, 3 dias, 4 dias de carboidrato baixo, igual eu venho hoje, aí você vê que está começando a cair seu rendimento, você já está começando a afrouxar demais, já está começando a ficar difícil para fazer as coisas do dia a dia, você pode aumentar um pouquinho, aí você aumenta um dia, depois você pode baixar outro dia, você pode fazer 2 dias mais alto, você pode fazer o que você quiser. Vamos colocar aí algo muito usado aí, que o pessoal faz, meio que um padrão, né? Não existe padrão, mas se fosse um exemplo aqui para vocês, 3 dias de carboidrato baixo, 1 dia de carboidrato médio, 1 dia de carboidrato baixo, 1 dia de carboidrato alto. E você vai repetindo ali esse sistema, mas isso tem uma série de fatores ali que vai estar influenciando ali, né? Às vezes pode mudar totalmente o seu planejamento. Eu tenho um cronograma aqui, eu anoto tudo aqui no meu calendário, o peso que eu acordo, o peso que eu volto no pós-cardio e jejum, eu faço um planejamento semanal que eu acho que vai acontecer, só que geralmente tem modificações ali, né? E eu tenho algumas estratégias também, né? Por exemplo, no dia de pernas eu aproveito para fazer os carboidratos altos no dia de perna, então eu faço uma coisa meio que função também de físico e falhas e necessidades, né? Um dia de um gasto calórico mais alto, né? Então a gente pode, para poder estar até treinando melhor e queimando mais gordura, né? Isso que é importante também. O pessoal pensa que é só o cardio que queima gordura. A musculação queima muita gordura, muito mais do que qualquer outra coisa, né? Se você treinar pesado, logicamente, se você treinar leve, você não vai queimar gordura nenhuma, vai ficar só queimando no cardio, vai ficar com a musculatura sem densidade, flat, e é isso aí. Então, vamos lá, pessoal, vamos ver. Ajustes na dieta. E o que acontece? Por exemplo, semana passada eu estava com quase 96 quilos, essa semana eu já estou com quase 92. Então, quando tem uma queda de peso, né, é necessário também, no meu caso, na minha visão, que sejam feitos alguns pequenos ajustes ali. São pequenos ajustes porque os 3 gramas quilo para um cara de 100 quilos é uma coisa, 3 gramas quilo para um cara que já está com 95 vai ser outra coisa, né? E eu gosto de fazer mesmo que quando tem uma variação um pouco maior de peso, eu faço. Eu disse, você está catabolizando. Não, eu tenho gordura ainda para perder, enquanto eu não perder essa gordura eu não vou parar. Com tudo que eu estou usando, apesar de não ser nada muito grande, nada de dose muito alta, vocês vão ver depois, eu vou passar tudo para vocês, com o que eu já estou usando é suficiente que eu não catabolize. Esse negócio de catabolismo, que qualquer coisa cataboliza, isso é balela aí para vender produto para vocês, aí para ficar sacaneando vocês. Então não se cataboliza tão fácil, ainda mais quando o cara está fazendo a utilização de algum GHzinho ali, mesmo em dosagem baixa, quando o cara está usando ali uma testosterona, não se cataboliza tão fácil. Para você catabolizar usando tudo isso, usando essas coisas, e sei lá, trembolona, oxandrolona, blá 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 blá, tudo que vocês conhecem, é muito difícil. Isso aí é conversa de pessoa que não tem sensibilidade do próprio corpo, ou alguém com um intuito aí de estar te vendendo ali alguma coisa ali que vai evitar o catabolismo. Não, se você, natural, eu realmente concordo, que dependendo se você esfolar muito caro, o cara vai catabolizar sim, vai ficar mais difícil para um cara natural. Agora, para um cara que está tomando um monte de coisa, que a maioria, passando por favor, né? Pelo amor de Deus. Então não venha nem falar de catabolismo pro meu lado, que eu fico nervoso. Um cara que toma um monte de coisa, o cara está enfiando 1 grama de trembolona por semana, 1,5 grama de testosterona, e tá falando que tá catabolismo, tá com câncer terminal agora, né? Único jeito, né? Tá com, sei lá, tem outras doenças piores aí que atacam o sistema imunológico, só se for, né? Então, vamos lá. Então, eu vou mostrar aqui as 3 semanas do meu ciclo de carboidratos para vocês, como é que foram, né? Então, vamos lá. Eu estou esse vídeo está sendo gravado na quinta-feira, dia 26. Na quinta-feira, dia 26. Então, eu comecei o ciclo de carboidratos no dia 8 de setembro. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui para vocês. Dia 8, baixo, 9 baixo, 10 baixo. 11 baixo, 12 baixo,
13 baixo. Eu fiz um princípio de choque, né? Isso é uma coisa do meu sistema. Eu fiz um princípio de choque eu vim ali com o linear e já, né, dei um choque que me deu um resultado muito bom nessa questão aí. Depois, sábado, eu já fiz um carboidrato alto. Dia de pernas, fiz um carboidrato alto. No domingo, dia 15, voltamos lá com carboidrato baixo. Aí no dia 16, na segunda-feira, já apareceu a figura do carboidrato extra baixo. Peguem o calendário de vocês que vocês vão acompanhando aqui comigo. Dia 16 de setembro, extra baixo. 17, extra baixo. 18, baixo. 19, baixo. 20, médio. Já me preparando para um dia anterior ao treinamento de perna. Sábado, alto de novo. Estratégia. Aí, a partir do dia 22, voltamos para o extra baixo, que foi essa semana. Domingo, extra baixo. Segunda, dia 23, extra baixo. Dia 24, extra baixo. Dia 25, extra baixo, que foi ontem. Aí já ontem já começou a ficar um pouco difícil, né? As coisas, né? Para estar fazendo um cardio ali foi um pouco mais arrastado. Então você vê que o corpo já está ali pedindo ali uma monte de coisa. Então hoje, dia 26, eu farei um carboidrato médio, 3 gramas quilo, né? Vocês veem que a base, para não ficar muito confuso, a base, vamos pôr agora nessa fase de lapidação, o meu carboidrato alto fica até 6,5 a 6 gramas quilo de carboidrato. Então você vai fazendo, no caso aqui, cortes de 50%. 6 alto, 6,5 a 6 alto, 3 baixo, 1,5 baixo, 0,5 extra baixo. Essa é a minha metodologia, esse é o sistema híbrido, que mais pra frente eu quero padronizar tudo por escrito, tudo para estar fazendo, sei lá, um livro, um e-book, alguma coisa para estar passando ali com muitos detalhes, né? Então vamos lá, amanhã, dia 27, eu estou planejando ali um carboidrato extra baixo, que já vou ter levantado um pouco, um carboidrato médio, um extra baixo, e no dia de pernas um carboidrato alto de novo. Depois, mais pra frente, faltando ali 3 semanas, faltam 3 semanas e meia do campeonato, faltando mais 3 semanas eu vou ver o que eu faço, né? Depois na semana final praticamente não conta, porque tem a depleção dos carboidratos e o carb up, vou passar tudo aqui para vocês também. Então, pessoal, esse vídeo pode parecer um pouco cansativo, mas é bem útil, viu? É interessante isso é fascinante. Essa parte de dieta, que eu não tive muita oportunidade de falar no canal, é uma das partes que eu mais gosto, né, a respeito ali nesse meio de fisiculturismo e bodybuilding, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Então, eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo. Vamos falar em números, né? O pessoal gosta de coisas mais assim para entender mais fácil, né? Por exemplo, um cara de 100 quilos com o BF baixo. Prestem atenção, pessoal, para você se basear no peso, na minha visão, para você se basear num negócio de grama quilo, você tem que ser um cara com BF baixo, assim, coisa de menos de 9%, até uns 9, 8 ali. Não adianta você pegar um cara com 12, 15, 16% de BF e você querer fazer tanto de carboidrato grama quilo. Né, já fica um pouco complicado esse cálculo, né? Seria melhor dar uma limpada primeiro, né, sem se basear tanto. Isso serve para um cara que tem pouca água no corpo, está com a retenção hídrica controlada, né? E mesmo eu estando mais com percentual de gordura baixo, eu acordo às vezes, por exemplo, foi ontem eu acordei com 94 e pouco. Eu voltei do cardio, teve um dia que eu acordei com... Aí eu chego em casa e estou com 93, né? Então são 2 litros ali que você tem no corpo, que se você não comer nada de manhã e não beber nada, você for só urinando ali, você é capaz de em algumas horas você eliminar um litro aí facilmente. Ontem nem estava frio. Ontem eu fiz um cardio e perdi 800 gramas, né? Só no cardio da manhã, e não estava frio, eu nem suei. Num dia que você transpira muito, você perde até 2 facilmente. No dia de calor, se você tiver com blusa e tudo. Então são 2 quilos ali que você pode jogar para baixo, mesmo se você tiver seco. Agora, se você tiver BF alto, pele grossa, muita retenção de líquidos, se você fica meio complicado você trabalhar com, tipo assim, 6 gramas quilo, 7 gramas quilo, porque tem muito peso ali que é um peso morto, que é gordura e água. Entendeu, pessoal? Então o cálculo já muda. Vocês vejam só aquelas dietas de obeso mórbido, né, no programa Quilos Mortais, é padronizada, é 1.200 calorias. Seja o cara pese 300 quilos, seja o cara pese 250, 1.200 calorias. Não estou querendo dizer que você vai ter que fazer isso, lógico, mas você não dá para você se basear ali numa coisa mais, né? E questão de vertente, tem caras que eles se baseiam às vezes em biopedância, né? O pessoal dessa mais
mais nova, essa nova escola aí se baseia em biopedância, acho legal, acho válido, mas não, a maioria dos atletas que eu conheço, inclusive eu, nós baseamos a gente vai mesmo no feeling mesmo, né, pessoal? Então, se você tem um treinador para fazer isso para você, se você quer contar com a tecnologia, assim, se você não é para fins competitivos, é ótimo. Bioimpedância, eu prefiro ir sentindo no tato, ali no feeling, e ir fazendo os ajustes, né, com uma preparação prévia de off-season e barganhando ali depois. Então, mas não está errado não, você pode estar fazendo ali sua bioimpedância, você pode estar fazendo para saber quanto é o gasto calórico, aí você divide, isso é legal também. Desde que você faça tudo certinho, você vai ter um resultado ótimo. E também, você pode fazer também no feeling, caso você tenha alguma experiência para isso, e as coisas vão mudando ali, as coisas podem ir mudando. Então vamos aqui para um exemplo, um cara de 100 quilos com BF baixo ali, baixo não extremo, baixo, 8, 9%, sei lá, até 10, né, vamos por aí, sem quantidades excessivas de retenção de líquido no corpo. Vamos ver, 100 quilos, 6 gramas a quilo seriam 600 gramas de carboidratos do macronutriente, né, divididos ali no número X de refeição que o cara faz. No meu caso eu faço 3 por dia, seriam 600 gramas, seriam 200 gramas de carboidrato por refeição, seria mais ou menos esse o cálculo. Agora, se eu estivesse com 100 quilos, que eu não estou mais, mas durante uma época da preparação eu estava com esse peso, então ficou até mais redondo, por isso que eu estou passando aqui para vocês o exemplo. Um carboidrato médio, 3 gramas a quilo, equivalente, bem fácil, 300 gramas de carboidrato do macronutriente ali da tabela de calorias. Então, 300 dividido por 3, 100, 100 e 100. Agora, vamos lá, carboidrato baixo, 1,5 gramas a quilo, 150 gramas de carboidrato. Agora vamos lá, agora o carboidrato baixo, ali, 150 gramas a quilo, 50, 50, 50, 1,5 gramas a quilo, para um cara equivalente a 100 quilos ali, das condições que eu falei, 0,5 gramas a quilo. Aí você pega isso e divide, né, 0,5, você pega a calculadora aqui, sou ruim de matemática, 100 dividido por 0,5 igual, vai dar mais ou menos, isso vai dar para um cara de 100 kg, façam as contas aí, pessoal. Então 0,5, 50 gramas de carboidrato para um cara de 100 quilos, então 20 gramas e 10 gramas, ou então você pode dividir do jeito que você quiser, do macronutriente. Eu não estou falando de 10 gramas de batata doce, eu estou falando de carboidrato do macronutriente. Então é isso aí, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês. E eu acho que eu não esqueci de nada. Eu tenho depois uma cena bônus para vocês. Vocês estão vendo aqui meu rosto, né? Eu vou lá, vou fazer um cardio. Hoje não está muito calor, não vou perder muito líquido. Depois eu vou voltar. Vocês vão ver o aspecto do meu rosto. Pode ser que tenha dado uma mudada. Geralmente tem mudado um pouco, ó. Então, para você ver que muito do seu peso não é seu, né? Isso porque eu estou com a retenção de líquido controlada, tá tudo controlado. Você imagine você em off ali, com a cara mais cheia. Tem vários quilos ali no seu corpo. Tem muita gente que acha que é grande ali, que tem 100 e poucos quilos. Tirando a gordura, tirando a água, tirando tudo, às vezes não sobra nem 85 numa preparação, né? Eu, na minha primeira preparação de 92, 91 quilos, eu fui competir com 76. Então muita gente aí se acha grande, se acha bolado, blá, 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 mas é isso porque eu nunca tive muita gordura alta. Então é difícil você aceitar isso, né? Dessa questão do tanto de massa muscular real que você tem. Então é isso aí, pessoal. Acho que eu passei tudo aqui que eu tinha para passar para vocês. E depois eu vou fazer um vídeo aí com cenas aí para vocês verem o andamento do trabalho, como está o físico atual. Vou gravar alguma coisa hoje, já tenho alguma coisa gravada. E depois ali, faltando 4 semanas, eu vou dar uma segurada para vocês para fazer um suspense. Aí no dia vocês vão ver o resultado. Valeu, pessoal? Muito obrigado a todos. Você assistiu até o final aqui, muito obrigado pela paciência. E até mais.